Esse é o sexto vídeo sobre predestinação e vai ser o último, nós vamos encerrar. Aqui nós vamos explicar como que isso acontece. Como que se dá isso sobre uns acreditar que todo mundo é predestinado, uns à perdição, outros à salvação, e alguns acreditam que não, que cada um é livre para escolher o caminho que quer. Eu, a princípio, diria que que existem as duas possibilidades, aliás, que existem as duas coisas, as duas possibilidades, ou realmente é assim. Agora, como fazer é para compreender duas palavras que aparentemente se contradizem. Mas a Bíblia é um livro espiritual e precisamos compreendê-la de maneira espiritual. A própria Bíblia diz isso. E muitas pessoas podem não querer saber, entender, nem nada, não querer entender, e deixa para lá. Que se dane. Mas eu tenho certeza que é uma decisão errada. Porque, querendo ou não, desacreditar em Deus seria uma estupidez. Porque tudo nos mostra a glória de Deus, o poder de Deus. E hoje em dia, nos nossos tempos, mais ainda. Então, a gente precisa se esforçar para compreender e buscar de Deus a sabedoria e o entendimento em suas orações. Busque de Deus sempre. Nunca esqueça de pedir a Deus o entendimento da palavra, a sabedoria, o discernimento, para você ter discernimento, porque ninguém pense que o que é bom é fácil. A salvação, ela não é fácil. Por mais que alguns queiram dizer que é fácil, não é. É muito difícil, porque somos pessoas carnais, somos dotados de egoísmo. Então a gente precisa de Deus para nos abrir a mente, para poder compreender. Mas vamos ao nosso conteúdo, para nós compreender melhor. Bom, como nós lemos alguns versículos sobre a predestinação, que Deus predestinou o seu povo, alguns dizem, não, mas Deus não predestinou ninguém à condenação. Mas quando a predestinação vem para salvar alguém e deixa outros de fora, aqueles outros automaticamente já estão predestinados à perdição. Bom, mas também lemos outros versículos que diz que que a gente é livre, tem um livre-arbítrio para escolher o caminho que devemos escolher. Se vamos para seguir o caminho de Deus ou não. Como eu acabei de falar, o bom é você escolher o caminho de Deus, mesmo que pareça difícil, porque para nós que somos de carne é difícil, mas quando a gente se esforça, Deus nos dá força, nos ajuda, e com a força de Deus a gente vence o pecado. Sei que a gente de vez em quando dá um desliza aqui, outra ali, mas a gente se arrepende dos nossos pecados e buscamos de Cristo o perdão, e Ele nos dá, porque disse Ele, um advogado fiel a nosso favor. Só que quando chegar no último dia, já não é bem assim. Ele vai ser o nosso juiz, e aquele dia diz a palavra de Deus que é sem misericórdia para quem não usou de misericórdia. Então por isso precisamos sim nos apegar a Deus. E você que está me vendo, compartilhe para mais pessoas ter o conhecimento que nós vamos passar agora. O que eu vou lhes apresentar é algo que eu não vi ninguém apresentando, mas como eu falei para você, a gente precisa buscar de Deus o entendimento. Eu não posso simplesmente me apegar a um versículo bíblico e esquecer dos outros. Então, o que temos que fazer é entender, porque a Bíblia diz que quando a gente busca julgar a Bíblia, nós estamos julgando a Deus, e de maneira nós não somos mais aprendiz, mas juiz. E nós precisamos ser aprendiz. Quem vai querer ser juiz contra Deus, não é? Seria uma loucura, uma estupidez até. Então, fazendo um resumo de toda a Bíblia, nesse sentido, eu consegui fazer uma conclusão assim: que o bem, a luz, Deus, Pai, Filho e Espírito Santo sempre existiram. Deus sempre existiu, mas o mal também existiu. Eu não sei se sempre, mas há muito tempo eu acredito que sempre existiu também. Fazendo uma conclusão. Então Deus, quando começou para fazer para criar, Deus é criador.
Lembrando que isso eu estou voltando a muito antes da criação, tá? Mas eu não estou me baseando apenas no que eu acho, eu estou realmente levando em consideração o que a Bíblia diz, para poder chegar a essa conclusão. Então, quando Deus falou, eu vou criar, eu sou um criador, eu crio a vida, dou vida e vou fazer isso. Mas Deus sabia também que existia o mal, que ele estava como se morto. Afinal de contas, o que é o mal? O mal não é uma personalidade, não é uma pessoa. O mal é como se fosse uma doença, um vírus, algo assim. Deus é uma pessoa, Jesus é uma pessoa, o Espírito Santo é uma pessoa, de acordo com a Bíblia Sagrada, ainda que alguns não concordem. E o mal não é uma pessoa, é como se fosse um vírus. E esse vírus ele não pode atingir Deus, nem Pai, nem Filho, nem Espírito Santo. Mas ele pode atingir as criaturas de Deus. E Deus, sabendo disso, na sua infinita sabedoria e na sua onisciência, ele pensou, bom, se eu fizer criar pessoas, se eu fizer as minhas criaturas, o mal vai passar a possuir algumas das minhas criaturas. Mas se eu não fizer nenhuma criatura, o mal nunca vai poder se manifestar. Mas Deus disse, peraí, mas eu não posso simplesmente ficar parado. Sou um criador, sou o criador. E se eu não criar, o mal não vai poder se manifestar. Mas nesse caso o mal está me vencendo, porque aí está impedindo que eu crie. Então Deus planejou, disse, então tudo bem, eu vou fazer as criaturas e com as minhas próprias criaturas eu vou derrotar o mal para sempre. Embora isso precise de haver alguns sacrifícios, ou muitos sacrifícios, mas precisa sacrificar pessoas, anjos, para que assim o mal seja definitivamente eliminado. Porque de outras formas, o mal vai sempre existir e Deus não poderia criar os anjos, nós, pessoas, enfim. E Deus falou, eu vou criar os anjos. E criou. E o mal se apossou de Lucifer. E Lucifer, por sua vez, começou a disseminação do mal por todo o reino de Deus, lá nos céus. Ou, no caso, uma parte. Uma terça parte, para ser mais exato. Uma terça parte dos anjos foram contaminados pelo mal e desviaram-se dos caminhos de Deus. Então, como nós sabemos, Deus expulsou todos os anjos de lá, os anjos maus. Uma terça parte, para nós termos uma ideia, é muito, é mais ou menos, é um pouco mais de 30%. Muitos anjos. Se nós imaginar no céu quantos anjos tem, tinha muitos e tem. Então, se nós imaginar os céus onde Deus mora, é muito grande. Porque se nós... Os anjos maus que caídos, que a gente conhece chama de demônio, a Bíblia chama de demônio, eles vivem na terra. E na terra, imagine quantas pessoas tem em todo o globo, na terra inteira. Só no Brasil tem muitas, imagine agora no globo inteiro. E os anjos caídos, os demônios que existem na terra, são muito mais do que as pessoas. Então imagine que uma terça parte dos anjos do céu são muito mais do que as pessoas que existem na terra. Pelo menos é assim que retrata, que parece, de acordo com o que a Bíblia diz. Pois cada pessoa pode ter vários demônios querendo convencer ela ao mal. Mas vamos deixar essa parte para outro dia, vamos prosseguir. Então, Deus então falou, agora eu vou fazer o ser humano. E disse, bom, aos anjos o mal atingiu uma terça parte, mas ao homem o mal vai atingir 100%. Não vai ficar nenhum ser humano que o mal não corrompa. Pois a palavra diz que Deus olhou do céu e não viu um sequer justo. Todos se corromperam. Mas através do próprio homem, nós vamos derrotar o mal. Porque o homem é a criatura, por ser uma criatura fraca, bem mais fraca do que os anjos, tem a capacidade de se arrepender dos seus pecados. Ainda que nem todos vão fazer isso. E Deus sabia quando ele, antes dele
criar, ele já sabia que precisava criar o homem. Mas que todos iam se corromper e muitos iam se perder, muitos iam ser condenados. E Deus sabia disso, mas precisava criar. Por isso que diz que Deus não tem prazer na perdição do homem. Mas ele o faz porque é necessário, precisa fazer. Já foi planejado. A sabedoria de Deus é infinita. E ele chegou à conclusão que precisava sim se perder muitos homens. Agora devemos lembrar que Deus não faz injustiça com ninguém. Portanto, ninguém vai ser condenado injustamente. Se você for condenado, é justo. Vai ser justo. É justo. O que Deus faz é justo. Então, quando Deus planejou criar o homem, que sabia que muitos iam ser condenados, então Deus, aquele pessoal já estava praticamente, realmente predestinado à perdição. Não é que Deus tinha prazer ou quis o condenar por maldade, é porque precisou. E eles não aceitam. Por não aceitar a palavra de Deus, se tornaram predestinados à perdição. Foi destinado, porque eles não aceitou. Então, a predestinação é o mesmo que a pessoa dizer, eu não aceitei. O Deus já sabia que eles não iam aceitar, então pode se chamar isso de uma predestinação. A pessoa nota que quando Deus falou com Israel, que eles não obedeciam, Deus falou, esse povo é predestinado. O predestinado aqui não está dizendo que Deus o condenou, eles se condenaram. Então nós nos predestinamos à condenação, quando nós rejeitamos a graça de Deus. Então a predestinação, ela não está que Deus é mau e tem prazer em fazer mal às pessoas. Só que é o seguinte, no céu só entra santo. Deus não vai levar as pessoas que rejeitam a ele para o céu. Isso é impossível. Lá é lugar de santo. Então, para nós ir para lá, nós precisamos aceitar a graça de Cristo e ser santificado por ele. Nós não temos nenhum poder de nos santificar. É por isso que muitos vão se perder, porque pensam que podem ser salvos sozinhos. E é impossível. Nós precisamos de Cristo. Cristo nos salvou, nos deu os mandamentos e agora nós seguimos o que Cristo mandou. Nós somos salvos, nós temos prazer em obedecer, ainda que algumas dessas coisas, dessas obediências, nos tragam até dores e muitas vezes até a vida. Mas de que adianta nós viver nessa terra por muitos anos e depois ir para o inferno? Cristo nos cuida de nós nessa terra, então nós temos que viver aqui. Se Ele quiser, nós vamos viver muitos anos, senão nós vivemos pouco. O importante é que somos salvos. O apóstolo Paulo diz que viver com Cristo é muito melhor do que na terra. Mas nesse mesmo contexto ele diz que mas por causa que precisa de mim na terra, eu ainda vou viver por aqui por mais um tempo. Então não importa se nós vamos viver muito ou pouco. Importa que é Cristo que está cuidando da gente. E a nossa salvação está garantida, porque foi Ele que garantiu. Tudo que nós precisamos querer, nos precisa aceitar. E isso Deus já sabia muito antes de fazer, de criar a primeira criatura. E por acaso foram os anjos. Pelo menos até onde a gente conhece. Os anjos foi Deus criou primeiro e depois é que criou os homens. Pois bem, então como que vai ser eliminado o mal? Já sabemos que Deus teve a necessidade, aliás, foi necessário, foi preciso que Deus fizesse o homem, mesmo sabendo que ele ia cair no pecado, mas precisava ter livre-arbítrio para escolher. E com isso, muitos se predestinaram à perdição, enquanto outros que amoleceram o seu coração para Deus vão ser salvos, foram ou vão ser salvos. Pois bem, e como termina? O que acontece é isso, que quando Deus, no grande dia do julgamento, ali Deus vai bater o martelo. Quem foi salvo e quem não foi. Vale lembrar que Jesus falou que vamos ser como anjos. Também está escrito que Jesus vai extirpar de nós, arrancar de nós as nossas fraquezas. E vamos ter corpo glorificado, como anjos também. Diz que assim como Cristo nos conhece, vamos conhecê-lo. Porque hoje nós vemos as coisas como por espelho turvo, embaçado. Então a gente não consegue ver tudo com perfeição. Mas quando chegarmos nesse dia lá, nós vamos conhecer tudo como Cristo nos conhece, assim vamos conhecer Ele, diz a palavra de Deus. Então nós vamos ser transformados. As pessoas perdidas, que vão se perder, também vão ser transformadas, vão receber novo corpo. Corpo glorioso também, corpo indestrutível. Mas esses vão ser para a condenação eterna. Por isso que eles precisam receber corpo
imortal, por causa que aí eles não vão mais morrer. Ainda que nem todo mundo concorde com isso, porque o adventista acredita que não, que as pessoas vão sofrer até pagar seus pecados e depois vão ser exterminados, eliminados. Mas nós não acreditamos assim, acreditamos que o castigo é eterno, porque a Bíblia diz que o castigo é eterno. Então nós temos que ir pela Bíblia, porque a Bíblia também diz que não vá além do que está escrito. A gente não pode ir além e nem tentar torcer os textos. E, afinal, como que termina? Então, quando Deus fizer que nós receber novo corpo e ir para o céu e outro ser condenado, todos nós conhecemos perfeitamente o mal. E não só isso, nós também, a nossa capacidade de pecar não vai mais existir. Nós não vamos ser como anjos também, não vamos ter capacidade para pecar, não vamos gostar do pecado, nem querer pecar. A gente vai amar a santidade e as coisas de Deus. E por conhecer tanto o mal, que a Bíblia diz que naquele dia, por todo homem já conheceu o mal, sabe o quanto o mal é ruim, então ninguém vai mais querer se meter com o mal. O mal vai ser eliminado definitivamente, porque todo mundo já conhece ele. Ninguém cai mais na lábia, ninguém vai mais cair. E depois, além disso, a gente não vamos ter mais nós vamos ser modificados, não vamos ter essa. Hoje nós temos essa natureza de pecado, de pecado, de pecado. Por mais que nós amemos a palavra de Deus, por nós ter aceitado, mas nós ainda pende ao pecado fortemente. Se a gente não lutar duramente com as armas que Deus nos deu, que Cristo nos deu, nós não conseguimos se livrar do pecado. E mesmo assim, às vezes pode de vez em quando a gente deslizar, cometer um pecado ainda. Imagine se a gente se entregar aos nossos bel prazeres, às nossas vontades e desejos. Mas quando nós for mortificados, nós não vamos ter mais nós não vamos ter mais essa vontade de pecar. Nós vamos agora aborrecer o pecado, detestar. Então por isso que o mal vai ser definitivamente exterminado, por causa que ninguém vai mais querer o mal, tá bom? Bom, então esse foi o vídeo de hoje. Se você achou que foi útil, compartilhe, deixe o seu comentário. Se você não gostou, acha que eu falei um monte de bobagem, diga também lá nos comentários. Você falou uma besteira, falou uma bobagem, eu não concordo com você. Pode falar o que você acredita, o que você acha. E se você gostou, acha que é útil, compartilhe e também deixe o seu comentário, tá bom? Então a gente se vê no próximo.